Nesse vídeo eu vou dividir com você 5 dicas não usuais para a organização do seu WhatsApp. Então basicamente eu quero dividir aqui com você como você pode se organizar melhor e além disso como você pode usar o seu WhatsApp de uma forma muito mais eficiente do que você faz hoje em dia. Tudo isso que eu vou compartilhar aqui com você nesse vídeo eu aplico diariamente no meu próprio WhatsApp, funciona muito bem para mim, aumentou muito mais o meu nível de produtividade no dia a dia. Eu quero compartilhar tudo isso com você nesse vídeo, então fica até o final dele, porque esse conteúdo está muito completo. A primeira dica é você arquivar todas as conversas, e quando eu falo todas, é literalmente todas as conversas que você já encerrou no seu WhatsApp. Então é muito importante que você saber diferenciar uma caixa de entrada de uma caixa de ficada, né? Porque a gente tende a deixar aquele tanto de mensagem ficar no nosso WhatsApp como distração pra gente, né? Às vezes a gente acaba de resolver algum problema com uma pessoa, a gente acaba a conversa com aquela pessoa e fica com a conversa dela lá no nosso WhatsApp tirando a nossa atenção. Então saber diferenciar a caixa de entrada de caixa de ficada, né? O que você tem que ter é clareza mental. Uma analogia que pode te ajudar a entender um pouco melhor isso que eu estou querendo dizer é do seu ambiente de estudo ou ambiente de trabalho, por exemplo, né? Quanto mais organizado tiver o seu ambiente, quanto mais limpo, né? E quando eu falo limpo é você ter tudo certinho no lugar certo, né? Não deixar aquela bagunça. Quanto mais limpo e organizado o seu ambiente, mais clareza mental você tem, né? Não fica aquilo tudo confuso na sua mente. E a mesma coisa se aplica aqui no WhatsApp, tá bom? Então você ter isso em mente de você deixar tudo o mais organizado possível. E como você faz isso? Limpando tudo aquilo que for desnecessário. Então, arquive, né, aquela função do WhatsApp, arquivar todas aquelas mensagens que você já encerrou. Então vamos supor que você converse com uma pessoa 20 vezes durante um dia, né? Só peguei o 20 aqui de exemplo para você, mas você conversa com essa pessoa 20 vezes em um mesmo dia. E aí, em cada uma dessas 20 vezes, depois que você concluir a ação daquela conversa, né, o que você combinou que iria fazer, você vai arquivar a conversa, que é puramente um exercício de disciplina e paciência, né? Você acostumar a fazer isso todas as vezes. Então, independente do número de vezes que você conversa com uma mesma pessoa, em cada uma dessas 20 vezes, né, no exemplo que eu dei, depois de você concluir a ação, você vai arquivar a conversa. É puramente disciplina e você vai fazendo isso ao longo do tempo até virar um hábito para você. Segunda dica é você criar grupos com você mesmo e fixar eles na sua página inicial. E no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o limite do WhatsApp são 3 conversas fixadas, né, no topo da sua página inicial. Então eu particularmente já tenho um tempo que eu faço isso, eu tenho um grupo comigo mesmo que é destinado só para a faculdade. E o que eu faço nesse grupo? Eu sempre mando documento, né, vídeo que às vezes eu tenho que assistir, vídeo aula que o professor gravou, link para algum documento que o professor passou em aula. Então tudo que for relacionado à faculdade está dentro desse grupo. O segundo grupo que eu deixo sempre fixado também, junto com esse da faculdade que eu falei, é um grupo mais destinado a assuntos profissionais. Então, por exemplo, uma ideia de vídeo que eu quero gravar aqui para o canal, eu coloco lá nesse grupo. Um documento, por exemplo, que eu recebi de alguma palestra que eu fui, eu coloco lá nesse grupo para deixar guardado. Alguma planilha que eu recebo de alguém, eu deixo lá também. Então, assuntos profissionais eu deixo nesse segundo grupo que eu deixo sempre lá fixado também. O terceiro grupo que eu fixo também é um relacionado a mais assuntos gerais. Então, algum vídeo engraçado que eu vi na internet eu quero guardar, eu envio para esse grupo e vou registrando tudo lá. Alguma foto bonita que eu tirei, por exemplo, que eu quero registrar aquele momento, eu envio para esse grupo, né? Então, foto de família, por exemplo, foto de algum evento que eu fui, tudo que for assunto geral, literalmente, né? Pode ser desde um vídeo engraçado até um documentário que eu preciso assistir, o nome de um documentário, eu envio para esse grupo de assuntos gerais. Então são esses 3 grupos que eu deixo fixado e eu recomendo muito que você faça isso também. Grupos que só tem eu lá dentro. Então um relacionado a assuntos profissionais, o segundo assuntos da faculdade e terceiro relacionado a assuntos gerais. E aí você pode adaptar isso à sua realidade, né, de acordo com cada área da sua vida, mas eu aplico esses 3 e funciona muito bem para mim. A terceira dica ela é muito interessante e ela envolve 3 perguntas. Inclusive faz parte de uma metodologia que chama Getting Things Done e isso que eu vou passar aqui para você se aplica muito bem ao WhatsApp. E você vai fazer o seguinte, toda vez que chegar uma mensagem para você no seu WhatsApp, você vai fazer 3 perguntas. E não tem nada de complexo aqui, tá? São perguntas simples para você responder. A primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte, chegou a mensagem lá então no seu WhatsApp, você vai perguntar, eu preciso executar alguma ação em relação a essa mensagem? Né? Se a sua resposta for não, eu não preciso fazer nada com essa mensagem.
é uma mensagem normal que não demanda alguma ação de mim. Então você vai responder aquela mensagem simplesmente, né? Você vai mandar uma figurinha, um emoji ou simplesmente responder a mensagem, pronto, acabou. Só que se a resposta for sim, se aquela mensagem demandar alguma ação sua, você vai fazer a segunda pergunta. A ação que eu preciso fazer leva até 2 minutos para ser feita? Ou seja, eu consigo fazer aquela ação em até 2 minutos? Se a resposta for sim, você vai fazer agora. Se a resposta for não, você vai para a terceira pergunta. E a terceira pergunta você vai perguntar: quem que vai fazer essa ação? Sou eu ou outra pessoa? Se for outra pessoa, você vai delegar aquela atividade. Então você vai mandar uma mensagem para a pessoa, você vai ligar para ela, você vai gravar um áudio no WhatsApp para essa pessoa e você vai delegar aquela atividade. Porém, se for você quem é o responsável por aquela tarefa, você vai agendar, né? Você vai marcar um horário para você fazer aquela agenda. E uma coisa que funciona muito também, no seu WhatsApp você vai deixar a conversa lá, você não vai arquivar ela, né? Para você, toda vez que você entrar no aplicativo, você vê a mensagem e você ter a noção que você ainda precisa resolver a situação daquela mensagem que ainda está pendente, né? Então, essas 3 perguntas funcionam muito bem. Inclusive, essa última parte é a mais importante de todas, né? Para você se organizar de uma forma com que você haja e realmente execute aquela ação que você foi determinado. Em um primeiro momento pode parecer uma atividade muito difícil de ser feita, né? Que demanda muito tempo. Imagina, cada mensagem que chegar no seu WhatsApp você tem que parar, pensar, lembrar das perguntas. Só que ao longo do tempo isso vai virando um processo natural para você, né? E você vai transformando a sua produtividade justamente nessas pequenas perguntas que você vai fazer, né? E ao longo do tempo você vai vendo que isso vai virar um processo automático, realmente um hábito para você. Inclusive, essas 3 perguntas fazem parte de uma metodologia que chama Getting Things Done, que é basicamente um manual para produtividade e organização. Então realmente funciona, já tem evidência prática disso, inclusive eu sou um exemplo, né, que aplico isso e funciona muito bem para mim, por isso que eu compartilhei aqui com você. Então essa terceira dica é fundamental, pode colocar em prática que funciona muito bem. A quarta dica é você sair de todos os grupos que você simplesmente não lê a mensagem deles. Então, uma coisa que pode acontecer, inclusive, é totalmente natural, né? Às vezes tem alguns grupos que você não lê as mensagens, só que se você sair daquele grupo vai soar um pouco estranho. E aí você pode usar a funcionalidade do WhatsApp, que é silenciar o grupo para sempre, né? E aí você não fica com aquele tanto de notificação chegando para você de um grupo que você simplesmente não lê. Só que, se você não se encaixa nessa situação, né, você simplesmente sai do grupo, para você tirar aquele tanto de distração que tem no seu WhatsApp. Então, voltando lá para a primeira dica, quanto mais limpo tiver o seu ambiente, né? E ambiente eu estou querendo dizer o seu WhatsApp, a sua página inicial, quanto mais limpo, mais organizada, melhor para a sua clareza mental, para saber realmente aquilo que importa, selecionar aquelas informações essenciais para você. Então essa quarta dica funciona muito bem também, e assim, a sensação é muito boa, você sair daquele tanto de grupo que você simplesmente não interage mais, né? Às vezes o grupo está lá morto, já tem muito tempo que ninguém fala nada no grupo, você sai daquele grupo e tira aquele tanto de mensagem que vai chegando, né? E além disso, você, além de limpar, né, a sua página inicial, você vai economizar também armazenamento do seu celular, né, memória, porque geralmente as mídias desses grupos, né, quando tem muita gente principalmente, fica consumindo espaço do nosso celular, né? Então você sair desse grupo e apagar esse grupo, muito provavelmente vai te ajudar também nesse segundo aspecto, que é memória e armazenamento do seu celular. A quinta dica é você desligar todas as notificações do seu WhatsApp, e é isso mesmo, porque um dos ativos principais que a gente tem hoje em dia, além do nosso tempo, é justamente a nossa atenção, e não tem coisa pior para a nossa atenção, para o nosso foco, para a nossa concentração, do que uma notificação no seu celular, por exemplo, em cima da mesa, uma notificação no seu relógio digital, que pode estar sincronizado, né? E quando você tira as notificações do WhatsApp, que é uma rede social muito movimentada, que chega mensagem praticamente toda hora nos grupos, por exemplo, quando você desliga essas notificações, você está tirando aquele gatilho para você perder a sua atenção e perder o seu foco. Então vai mudar completamente a forma como você lida até com o seu próprio celular, que é muito importante também você saber. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no meu canal, completíssimo esse vídeo, como você pode transformar o seu celular em uma máquina de produtividade. Vou deixar ele aqui em cima, depois desse vídeo aqui você clica e assiste, que está muito completo também. Mas essa quinta dica fundamental, desligue todas as notificações do seu WhatsApp, que você vai ver o tanto que vai mudar a sua vida, não só a sua produtividade e organização, mas a sua forma de lidar com o seu celular no seu dia a dia também. Desligue todas, que vai mudar a sua mentalidade em vários aspectos.
Se você chegou até esse momento aqui do vídeo, eu quero muito valorizar o seu tempo e eu quero te dar uma dica bônus. Só que antes de dar essa dica para você, eu queria te pedir para deixar o like aqui embaixo se você está gostando desse conteúdo, já se inscrever aqui no canal também para você receber todos os vídeos que eu postar daqui para frente. E para eu saber que você chegou até aqui, vai lá nos comentários e coloca a hashtag WhatsApp para eu saber que você chegou até essa dica bônus que eu quero mostrar para você agora. A dica bônus que eu quero compartilhar com você, ela tem funcionado muito bem para mim, principalmente naqueles momentos que eu mais preciso de foco e realmente atenção naquilo que eu estou fazendo. E é o seguinte, você determinar horários específicos para você acessar o seu WhatsApp. Então, isso aí funciona muito bem, principalmente para as pessoas que ficam a toda hora querendo pegar o celular para conferir as mensagens, né? Quando você determina horários específicos para você entrar no seu WhatsApp, você diminui muito essa compulsão, né? Às vezes de pegar o seu celular toda hora para conferir as mensagens. E aí é muito importante falar também que a quantidade de vezes que você vai pegar o seu celular durante o dia vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Porque tem gente que precisa acessar com mais frequência o WhatsApp, tem gente que não precisa acessar com tanta frequência assim. O importante é você adaptar a sua realidade e determinar alguns horários estratégicos para você, né? Principalmente durante o horário de trabalho, porque às vezes à noite você está mais livre, né? Você não precisa ficar tão preso a essa regra, né? Você pode ler as mensagens tranquilamente ali, mas durante o seu horário produtivo é importante você determinar quantas vezes você quer pegar no seu celular para você não ficar com essa compulsão de pegar para ficar conferindo as mensagens toda hora e tirar completamente a sua atenção e o seu foco nas atividades do seu dia a dia. Como eu tinha falado no início desse vídeo, as dicas que eu dividi aqui com você não são tão usuais, você não vê muita gente falando delas e por isso mesmo que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você. Então o que você tem que fazer agora é colocar em prática tudo isso que eu compartilhei aqui para você ver o tanto que o seu nível de produtividade vai mudar, a sua forma de organização na sua rotina vai mudar completamente também. E espero muito que você aplique de fato tudo isso que eu compartilhei com você. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like e me acompanhar também nas outras redes sociais que eu produzo conteúdo também. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui. Muito obrigado por ter chegado até esse momento aqui do vídeo. Meu nome é Rodrigo, até o próximo vídeo. Tchau!